Essa é uma das formas mais fáceis e mais simples de a gente fazer as coisas combinarem entre si, independente de desenho, independente de estilo. Eu vou mostrar várias imagens ao longo dessa aula aqui. Eu vou mostrar várias imagens e a gente vai debater um pouquinho em cima delas. Mas, quando você olha para esta foto que você está vendo agora na sua tela, essa foto desse ambiente, maravilhoso inclusive, na sua opinião, na sua sincera e humilde opinião, digita aqui nos comentários. Você acha que essas coisas estão combinando? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Você, olhando para esse espaço e vendo as coisas que compõem esse ambiente, você acha que eles estão combinando entre si, essas coisas que estão presentes aí nesse ambiente, essas coisas estão combinando entre si? E se eu disser que ele está combinando, sim, de uma forma geral? Como é que vocês enxergariam isso agora? Só que pra gente entender esse conceito de combinação, primeiro a gente tem que dar um passinho pra trás e entender um outro conceito. Na verdade, não é entender um outro conceito, mas a gente tem que desvincular algumas coisas. A pergunta foi, ele está combinando? A pergunta não foi, você achou esse ambiente bonito? E isso é normal, tá? Isso é normal. Pode ficar, eu não tô dando bronca não aqui, tá? Não, longe de mim, não é isso que eu quero, não. Toda vez que a gente tem que pensar no espaço, se um espaço combina mesmo ou não, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, a gente não pode colocar gostos pessoais envolvidos nessa equação, porque para a gente saber se realmente esse ambiente combina ou não, a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar as técnicas. A gente tem que olhar tecnicamente para esses ambientes. Não é simplesmente apreciar o ambiente. Eu não vou entrar no mérito do gosto pessoal aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam como é que se faz. Beleza? Aí, dito isso, o que acontece? O que a gente pode observar nessa foto? Analisando com um olhar mais crítico, né, mais técnico, a gente percebe uma coisa muito interessante. A maioria desse espaço é branca, que ele tem uma base branca. O que é isso? O que é base? É o pano de fundo, né? É a cor do piso, é a cor geral que a gente vê nas paredes, é aquela cor que está presente nas grandes superfícies desse espaço. O que é que está chamando a atenção? O que está se destacando em meio a esse brancão? Você consegue perceber que são as tonalidades de madeira que estão chamando bastante a atenção? Claro, né? Porque a mesa é um móvel volumoso, é um móvel grande, né? Ela realmente chama atenção. A gente tem ali aquela escada ali no fundo e a gente tem vários objetos que, mesmo não sendo de madeira, tem texturas ou aparência semelhante à da textura da madeira. E se a gente olhar aí agora sim, pontualmente, né, individualmente, para cada um desses itens de madeira ou que parecem de madeira, fazendo uma comparação entre a madeira da mesa e, por exemplo, a madeira da escada que está ali do lado da mesa, o que a gente pode dizer dessa observação? São madeiras iguais ou são madeiras diferentes? A gente percebe que são madeiras diferentes. Você consegue ver isso? Ó, a madeira da mesa é uma madeira mais texturizada, né? A gente consegue ver ali os veios da madeira, né? Na lateral da mesa ali. No tampo também não dá tanto para ver na foto, mas a gente entende que sim também. O pé da mesa também, mais trabalhadinho ali. E a madeira da escada não, já é completamente diferente. É uma madeira bem mais lisa, né? Até a tonalidade um pouco mais clara também. Mas são madeiras. E são madeiras parecidas, você consegue ver? Enfim, quando a gente faz essas comparações mais pontuais, aí sim, agora mais pontuais, a gente percebe que, apesar de diferentes, de um modo geral, elas parecem iguais não, mas elas são parecidas entre si. Você percebe? Que apesar de diferentes, elas são parecidas. Poxa vida, você entende que quando a gente começa a espalhar no mesmo ambiente elementos que são diferentes, mas que são parecidos entre si, você concorda que a gente cria uma espécie de link? A
A gente cria uma espécie de conexão entre esses itens, mesmo diferentes, eles estão ali parecendo que são de um mesmo universo, né? Parece que eles são parentes, digamos assim. Não é uma família, não é assim? Cada pessoa é única, cada um é diferente do outro, mas é todo mundo parente, tá todo mundo ligado por uma coisa em comum. É a mesma coisa aqui. Então, uma das maneiras de a gente fazer coisas diferentes combinarem entre si é quando a gente consegue espalhar materiais que são parecidos pelo ambiente. Justamente por isso, visualmente, a gente vai criar uma espécie de conexão, uma conexão visual entre essas peças, e só isso, só essa sensação de conexão visual entre essas coisas já vai fazer o ambiente parecer coeso, independente do desenho das peças, independente do tamanho dessas coisas, independente do material, né? Eu falei material aqui, mas entenda o visual parecido, né? De todas essas coisas que elas têm, essas características que elas têm em comum. Quer ver um outro exemplo? Ó, eu montei um mini moodboard aqui com peças que eu acabei garimpando, né, de uma maneira avulsa até, mas justamente para explicar melhor esse conceito. Vocês estão vendo do lado direito da foto um conjunto de jantar, né, uma mesa com 4 cadeiras, um pendente em cima da mesa, e do lado esquerdo da foto a gente tem o que seria a sala de estar, né, um sofá, uma mesa de centro e uma mesinha lateral. Primeiro a gente olha o todo e aí sim a gente parte para a análise mais pontual. Olha a madeira da mesa em relação à madeira dos pés da cadeira. São madeiras bem diferentes, não é? Em relação à madeira ali do tampo da mesinha de centro, são madeiras diferentes. Em relação ali à madeira da mesinha lateral, a base, né, da mesinha lateral, também são madeiras diferentes. Mesma coisa ali no pendente. O pendente ele tem aquele acabamentozinho ali ao redor da cúpula, né, de madeira também. É uma madeira mais escurecida, é uma madeira que talvez seja até mais parecida com a madeira dos pés da cadeira. Você consegue perceber? Mas você tá vendo que tá tudo como se tivesse amarrado? Não tem nada de conjunto aí. Não tem nada de conjunto, mas você percebe que tá tudo amarrado, né? Como se tivesse tudo conectado visualmente. É por isso, quando a gente espalha esses materiais que são parecidos ao longo do ambiente, a gente cria essa conexão visual. Olha a almofada que eu coloquei no sofá. Ela tá fazendo alusão a quem? Ao estofado das cadeiras, você tá vendo? Nesse caso, eu fiz isso de duas maneiras, né? Eu fiz isso através das madeiras e fiz isso através dos materiais estofados, na cor verde, nesse caso, né? São tecidos diferentes, são tonalidades diferentes, mas que parecem, não é a mesma coisa, mas parecem. Então a gente acaba reforçando essa união visual dessas peças. Então, novamente, são peças completamente diferentes. Se você olhasse, por exemplo, olha para a mesinha de centro, foca na mesinha de centro. Olha agora só para a mesinha de centro. Se você olhasse só para ela, você diria que ela ali combinaria com a mesa de jantar? Porque eu tenho quase certeza que se você fizesse essa comparação, você iria dizer que não, que elas não combinam, que elas não têm nada a ver entre si. Mas quando a gente começa a fazer essas observações, essas comparações entre várias dessas peças que estão aí, entre todas as peças, né, que estão aí, na verdade, a gente consegue perceber que está tudo conectado. Por quê? Porque essas coisas, esses elementos, esses materiais se parecem. Essa é uma das formas mais fáceis e mais simples de a gente fazer as coisas combinarem entre si, independente de desenho, independente de estilo. Se eu tivesse, por exemplo, ali uma mesinha lateral, se ao invés daquela mesinha lateral ali com as linhas mais modernas, mais contemporâneas, se eu tivesse uma mesinha provençal, né, um pé mais torneado, um pé mais cheio de curvas, mas que ela fosse de uma madeira muito parecida com a da mesa de jantar, estaria corretíssimo, porque eu estaria fazendo essa conexão através do material dessas peças, entende? Então, esqueça estilo, esqueça desenho, esqueça sei lá o que. Veja se essas peças têm alguma coisa em comum, mesmo que essa alguma coisa em comum seja apenas visual. Beleza?